Muito bem, vamos ao debate. O desconto anunciado para o carro popular é satisfatório? Vou começar com você, Hélio Beltrão. Vamos lá, não é um desconto para o carro popular, é um desconto para a montadora pagar menos imposto, né? Já começa por aí. Se vende como se fosse um desconto para o usuário, e é possível que até tenha desconto para o usuário no final, mas o programa é, olha, você, empresa automobilística, pode me pagar menos imposto. E da onde vem esse dinheiro? Vem de todos os usuários de diesel no Brasil pagarem mais imposto. Então, os usuários de transporte público, que dependem de diesel, vão eventualmente pagar mais caro. Quem usa diesel para frete, caminhão, etc., vai pagar mais caro, vai ter um custo maior, né? E quem tem carro a diesel vai pagar mais. Então, grande parte do Brasil vai pagar mais caro para você dar um subsídio para as montadoras. Então, é isso que está acontecendo. É parecido com outro programa que a gente discutiu, né, do Descomplica, como é que chama o outro? Que eu já até me esqueci. Desenrola Brasil. Tá mudo para mim, mas vocês ouviram. Ou seja, o outro programa era para beneficiar bancos. Esse programa em questão é para beneficiar as montadoras. E eu vou sugerir às pessoas aí, anotem aí, eu quero ver se esse desconto de imposto que a montadora vai pagar a menos vai ser integralmente repassado para o comprador do carro. Eu duvido, eu não acredito nisso. E no final, esse programa, como o ministro Haddad estava falando, pode se esgotar até rapidamente, mas o valor do imposto sobre diesel vai continuar. Eu duvido, ninguém está anunciando que no final do programa, acabando o programa, o imposto a mais do diesel vai voltar ao que está hoje. Não vai. Então, ou seja, isso é um programa para todos os brasileiros pagarem mais caro para beneficiar montadoras. Ô, Hélio Beltrão, como o brasileiro dá jeitinho para tudo, eu botei no nosso grupo aí agora o nome do programa, que você vai poder ler agora o nome do programa, tá bom? Desenrola Brasil. Vai, Gabi. Desenrola. Bom, vamos lá. Como é que vai funcionar esse, pelo que eu entendi, né, da matéria da CNN também, do site, como é que vai funcionar esse programa? Primeiro a questão do diesel, tinha tido a desoneração dos combustíveis no governo Bolsonaro. O atual governo já anunciou que vai reonerar gradativamente os combustíveis. O diesel tinha ficado por último, mas agora eles vão, um pouquinho antes do que eles tinham planejado, eles vão reonerar o diesel, porque afinal todos os combustíveis vão ter que pagar algum tipo de imposto. E a ideia desse programa, que sim, vai ser uma forma de você dar incentivos para as montadoras, mas desde que elas cumpram com alguns requisitos. E quais vão ser os requisitos para que elas recebam aí mais subsídios, né? Primeiro, as que tiverem em prática carros com menores preços, os carros populares com menores preços. Segundo, aqueles que tenham maior eficiência energética vão ter maiores incentivos. E terceiro, a densidade industrial, ou seja, aquelas fábricas que usam maior número de insumos fabricados no Brasil. Porque qual que é a ideia? 20% da indústria brasileira é a indústria de automóveis. E essa indústria, né, até estava assistindo na própria CNN a entrevista do vice-presidente Geraldo Alckmin, ela anda muito mal utilizada, ela está meio ociosa por conta aí bom, a gente sabe, o juros está lá em cima, né? A gente tem esse problema, as pessoas não têm mais capacidade de compra. Então, para a gente poder movimentar o mercado nacional e manter os empregos, né? As pessoas que estão empregadas nessas montadoras, é preciso dar algum tipo de incentivo. Então, primeiro, com relação a carros populares, eu acho que não vai ajudar tanto, porque o juros está lá em cima. Por mais que você diminua um pouco o preço do carro popular, o juros ainda está alto. Isso vai melhorar quando a taxa de juros baixar. Ponto 1. Ponto 2. Há um incentivo às frotas de caminhões e ônibus. Isso é importante, porque a gente aí tem, um dos pontos desse programa é caminhões e ônibus com mais de 20 anos, né, que já estão poluindo demais, é um perigo para a população, né, geralmente são transporte público, ônibus especialmente, ou caminhão de carga, é um perigo para as estradas, a gente está com esses veículos, né, velhos trafegando. Então, o incentivo é que as montadoras adquiram esses veículos, eu não sei se chama não é automóvel, né? É caminhão e ônibus, né? Por isso que eu tô chamando de veículo. Comprem esses veículos usados e usem as peças
né, para outras coisas e aí troquem por novos veículos. Então tem várias coisas embutidas por trás desse incentivo, né? Movimentar a indústria nacional, gerar empregos ou manter os empregos que ainda estão aí e ajudar na renovação da frota de caminhão e ônibus. Carro popular, Lu, eu não sei se vai ajudar tanto porque a pessoa, mesmo diminuindo o preço, ainda está muito alto. E vamos pensar que quem compra carro popular dificilmente consegue pagar à vista, precisa fazer o financiamento. Com essa taxa de juros nesse patamar vai ser muito difícil. Muito bem, vamos ouvir a Samantha. Bom, eu acho que tem vários aspectos aqui que, de certa forma, o Hélio e a Gabriela levantaram. O carro popular de R$120 mil não pode ser um carro popular. Como é que, o Hélio coloca muito bem, como é que as montadoras vão repassar isso para o consumidor? Segundo, por que o critério de escolha de beneficiar a indústria automobilística? A justificativa que eles dão é que a indústria automobilística representa 20% da indústria nacional e está com 50% da sua capacidade produtiva. Mas a gente sabe que a crise na indústria não se limita apenas à indústria automobilística. Quando o governo faz esse plano que a doutora Gabriela colocou do incentivo ir para carros menos poluentes, tudo, a gente tem que ver um outro aspecto. A gente tem capacidade para aguentar um aumento dos carros elétricos, a gente tem postos de recarga, que a gente sabe que precisa de investimento para colocar esses postos de recargas. Não adianta eu aumentar a frota e não dar condições disso. A questão das trocas, né, que eles vão priorizar ônibus e caminhões, se eu não me engano, com mais de 20 anos, né? Se a gente for pensar em ônibus, na verdade, quem está sendo favorecido são as grandes empresas de ônibus e não o individual do ônibus, que a gente sabe que as frotas de ônibus são das grandes empresas. Dos caminhoneiros, pode ser que surja algum efeito. Agora, a grande questão que eu acho que o Hélio levantou é a questão do diesel, porque a gente sabe que se isso refletir em alguma espécie de aumento do diesel, isso gera um efeito cascata no aumento de alimentos, greve dos caminhoneiros, enfim. É um programa que eu não sei se vai ter tantas vantagens quanto as que estão sendo anunciadas. Muito bem, Alessandro. Olha, pelo que eu estou vendo e estou tentando entender, na verdade, o governo está tentando montar um conjunto de estratégias para atingir grupos sociais, de classes sociais e frações de classes sociais. Então, nós vamos ter aí o Desenrola, que me parece aí a Gabriela trouxe a informação, realmente tem aí esse alvo, que é a população realmente de baixíssima renda. Você tem esse programa específico para veículos, que tem um efeito para a indústria, mas tem um efeito também para o cidadão, particularmente de classe média. Me parece, se você pensar logicamente no valor de R$120 mil num carro, mesmo que você tenha um desconto aí de 8 mil, 9 mil, o valor ainda é muito alto com relação a esse veículo. Então, me parece que o governo está montando um conjunto de estratégias. A gente precisa lembrar que lá atrás, no governo Lula 1 e Lula 2, houveram diversas estratégias de caráter econômico naquele período. E eu me lembro que muita gente atacava até o momento onde as estratégias em conjunto, junto com a melhoria contínua do salário mínimo, gerou uma espécie de boom econômico. A gente pode até falar, bom, esse boom durou muito, durou pouco, mas teve um efeito positivo. E chama a atenção do seguinte, é estranho isso, mas veja, são medidas que parecem ter pouco apelo, R$5 mil, até R$5 mil de dívida no Desenrola, 8 mil, 9 mil reais de desconto no veículo, 10 mil reais no veículo de 120 mil, mas a sociedade brasileira ela é tão desigual que qualquer coisa que você coloque nesse patamar já terá algum impacto, ao contrário do que as pessoas imaginam. Inclusive com relação, e aí ressalta a questão que a Gabriela falou agora há pouco, das empresas. Quando você injeta dinheiro, você possibilita, e olha, não é uma mera, a gente tem que tomar cuidado porque não me parece ser uma mera desoneração simplesmente, porque você poderia gerar uma situação na qual a própria indústria não daria o desconto. Me parece que aí tem uma amarração diferente do passado, inclusive aquelas discussões que tinham durante o governo Dilma, me parece que aqui tem uma amarração um pouco diferente, onde você tem que dar o desconto propriamente. Aí a gente pode discutir se esse desconto é amplo ou não, se realmente vai dar ensejo e vai gerar a utilização da plataforma nossa de indústria que tem, da indústria automobilística, mas o fato é que o que gerar, em primeiro lugar, nós temos um movimento de esvaziamento das fábricas, ou seja, demissões, férias. Nós temos que estancar isso. Me parece ser uma tentativa do governo para tentar, pelo menos,
no valor que foi anunciado, que eu acho que é um bilhão e meio, isso. Pelo menos 1,5 bilhão contemplando todo mundo, 500 milhões ainda para o carro popular. E aí você tenta estancar um pouco isso. Isso tem um efeito, embora não é gigante. Para o Brasil, na atual situação, esse efeito, talvez aí em conjunto com outras medidas que o governo está tomando, terá um efeito sim. Nós veremos, logicamente, daqui talvez 6 meses, 1 ano ou 2, a gente volta para esse assunto e fala, olha, teve um efeito sim, tem, porque é uma sociedade tão desigual e nós passamos por um período tão difícil que hoje está tentando se reconstruir, vamos dizer assim, a esfera econômica do Brasil.